Galera, tudo bem? Aqui estou eu com as nossas aulas de atualidade. Né? Para quem não me conhece, sou o professor Guerra e estou aqui com as aulas de atualidade para você. Tudo bem? Dá uma olhadinha do meu lado aqui. Bem aqui fica o Oriente Médio. Esse vai ser a pauta do nosso assunto de hoje. Mas como o Oriente Médio ele é muito complexo, né? A gente vai fragmentá-lo e tentar construir um mapa mental para você entendendo um pouco desse Oriente Médio. Nós vamos começar falando de uma espécie de uma questão muito atual hoje, que é uma espécie de Guerra Fria do mundo islâmico. Sabemos que a Guerra Fria dividiu o mundo durante o período que vai mais ou menos de 1947 até 89, 91, né? Então toda a década, grande parte da década de 40, 50, 60, 70 e 80, foi a guerra que tornava o mundo bipolar, de um lado Estados Unidos, do outro lado União Soviética. Né? Chamava-se Guerra Fria porque não chegava assim a esquentar, mas também não esfriava. Né? Por isso Guerra Fria. Não chegava às vias de fato. O conflito entre as duas potências se tornava um conflito, o conflito direto entre as duas potências se tornava um conflito impossível em função do risco de extermínio da humanidade. Então, eles brigavam de forma indireta, brigavam através de conflitos regionais, apoiando grupos opostos dentro de países, ou através da ONU. É uma situação similar que acontece no Oriente Médio hoje entre dois países. Este país aqui, deixa eu ver se esse troço está pegando aqui, porque não estava pegando agora há pouco. Ele não pega mesmo, que coisa, né? Entre esses dois países aqui, ó, a Arábia Saudita e o Irã. Isso aqui é o Irã. Isso aqui, ó, é o Irã. E isso aqui, ó, é a Arábia Saudita. Tudo bem? Entre o Irã e a Arábia Saudita, você encontra bem aqui o Golfo Pérsico. Olha aqui. Bem aqui assim, você encontra o Golfo Pérsico. Aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é o Estreito de Hormuz. É um lugar perigoso. Estou correndo o risco de tomar um tiro aqui no dedo. Aqui é o Estreito de Hormuz, que é a saída do Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico chama-se Golfo Pérsico porque o Irã é a antiga Pérsia, por isso Golfo Pérsico. Por exemplo, durante a guerra do Irã contra o Iraque, já que o Iraque é árabe, o Iraque não é persa, o Iraque é árabe. Né? Então o Iraque, ele tentou convencer o mundo a mudar o nome para Golfo Arábico, naquela luta contra esses persas terríveis. É assim que ele pensava. Então pensou em mudar para Golfo Arábico, mas permanece o Golfo Pérsico. Todo mundo sabe, se estudaram história também, que Hormuz é um deus da religião zoroástrica, que é a religião originalmente uma religião antiga dos persas, né? Religião zoroástrica do deus Ahura Mazda e o deus do mal, Ahriman. Mas, enfim, é o Estreito de Hormuz que leva o nome dessa religião. Por isso a ideia de Golfo Pérsico, você tem que relacionar o Golfo Pérsico com a região da Pérsia, que é o atual Irã. Mas você pergunta, mas como é que se divide a religião na região? Eu vou lhe dizer. Todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui é, do ponto de vista étnico, árabe. Exagero, tá? Claro que nem todo mundo é árabe. Mas vou dizer, todo mundo ali é árabe. Quem não é árabe? Esse país aqui, ó, não é árabe. Isso aqui é o Afeganistão. O Afeganistão não é árabe. Também não são árabes os curdos que moram nessa região aqui. Os curdos são um povo também sem território. E também não é árabe a Turquia. É incrível, mas a Turquia é turca. Não é interessante? Então, os turcos, os iranianos e os afegãos não são árabes. O afegão tem uma população majoritariamente pashtun, o Irã é persa e a Turquia é turca, além, evidentemente, dos próprios curdos, que são uma nação sem território situada aqui. Eu quero que você observe que se você colocar o seu dedão aqui, passar a linha aqui, ó, flop, 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 tá todo mundo aqui que não é árabe. Israel, que também não é árabe. Apesar da origem semítica, Israel não é árabe. Israel é hebreu, do ponto de vista étnico. Do ponto de vista religioso, o resto todo mundo é árabe, tá? De modo genérico, todo mundo é árabe. Do ponto de vista da religião, todo mundo é muçulmano. Até quem não é árabe é muçulmano, menos Israel, que é judeu. Então, o Afeganistão não é árabe, mas é muçulmano. Os curdos não são árabes, mas são muçulmanos. A Turquia não é árabe, mas é muçulmana. O Irã não é árabe, mas é muçulmano. Israel não é árabe e também não é muçulmano. É um Estado judeu. Sabemos que o Oriente Médio é o centro, Jerusalém em particular, é o centro das três religiões consideradas monoteístas do mundo atual: o cristianismo, o islamismo
e o judaísmo. O judaísmo veio primeiro, né, claro, Abraão, 1950 anos antes de Cristo, depois Cristo, que nasceu na época de Cristo, incrível, né? E finalmente o islamismo, que vem 600 anos depois de Cristo. Então, é isso que nós observamos. Agora, o problema aqui é que esses dois países são muçulmanos, situados de lados opostos do chamado Golfo Pérsico. Só que um é xiita e o outro é sunita. Aí você pergunta, mas o que é que tem a ver isso? Vou explicar. Isso aqui é um antecedente histórico que eu vou falar para vocês. Isso aqui é uma coisa que vocês já conhecem. A história do Maomé, como é que foi a religião, a questão da Hégira, não é? Quando ele é exilado em Yatrib, na Médina, e inicia-se daí a contagem do calendário muçulmano, a questão do conflito, a jihad, isso tudo você já sabe. Então vou partir para o outro. Ora, a religião, como nós vimos, é o islamismo. Islã significa resignação a Deus. Você tem que estar resignado completamente a Deus. Muçulmano é o crente. Essa religião, ela tem uma característica muito interessante para você entender o porquê de tanto conflito. Primeiro, de acordo com a tradição muçulmana, o islamismo é uma din, ou seja, é uma religião. Mas é também uma ou seja, uma comunidade. E é uma suna, uma tradição. Então, eles estão envoltos em uma religião comunitária e que respeita as tradições do profeta, além, evidentemente, do Corão. Pois bem, essa ideia de comunidade, dá a eles um caráter de irmandade. E é justamente essa visão comunitária, essa visão de comunidade, que vai levar à formação de um Estado teocrático, onde o líder religioso é também o líder político. E aonde você mistura política com religião, com certeza algum problema você vai ter. Por quê? As religiões são maravilhosas. Eu sou uma pessoa religiosa. Porém, as religiões, elas pregam a tolerância, mas, em média, são muito intolerantes às outras religiões, certo? Isso é um problema muito sério. E veja o caso, por exemplo, de Portugal ou da própria Europa na época da Inquisição. Ao misturar religião com política, eles criaram estados intolerantes. Sabe por quê, gente? Porque aquilo que pode ser um mero pecado pode virar crime. Você criminaliza o pecado, gerando uma profunda intolerância social, que vai justificar, evidentemente, a hegemonia dos grupos dominantes. É uma forma de garantir essa hegemonia. Então, ao misturar isso, é um problema muito sério. E aqui não é diferente. Então, essa mistura vai trazer problemas para a atualidade. Eu não estou falando aqui que muçulmano é problema, pelo amor de Deus. Estou falando historicamente, assim como a religião cristã tem esses problemas, historicamente falando. Mas, enfim, é isso. O livro sagrado é o Corão. E o Corão não é um livro inspirado em Deus. É um livro recitado por Deus ao profeta. Ao Corão significa a recitação. O livro é inverso e é recitado por Deus ao profeta. Olha a diferença. Os evangelhos, eles são inspirados por Deus, mas não são escritos por Deus, certo? Aqui não. Não são ditados por Deus. Vamos falar, ditou, vamos lá, vamos fazer um ditado agora. Ditado, vamos lá. Não. Ele foi inspirado por Deus. E aqui não, aqui foi ditado. Deus ditou o Corão. O que significa isso? Que o Corão é atemporal. Porque se o Corão é ditado por Deus, é atemporal. Então, os mais radicais vão falar, você não pode ficar interpretando o Corão de forma alegórica, criar uma metáfora para o Corão. O Corão é o Corão. É um livro eterno que não se pode mexer. Essa ideia de eternidade é muito interessante, porque a ideia de eternidade traz um domínio rígido de um grupo que domina a religião sobre o resto da população. Por que os reis antigamente eram reis de origem divina? Porque quando você é um rei de origem divina, o que Deus fez não pode mudar. É uma forma de você se eternizar no poder. Hoje em dia não tem rei, mas sabe qual a forma pelo qual o pessoal eterniza o poder? Dizendo, sempre foi assim mesmo, não vai mudar, é desse jeito. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Mas aí você percebe essa eternização. Então a mudança do Corão é um elemento muito complexo. É tão complexo, que por volta do século VIII e século IX, apareceram filósofos muçulmanos que interpretavam o Corão de uma forma mais flexível. Era a escola, porque foram várias escolas do Islã, como nós tivemos também no cristianismo. Foi a escola da chamada falsafa. Eles queriam interpretar.
entender a origem, interpretar o Corão para entender Deus. Certo? Além desse grupo, a Falsafa, que era um grupo mais filosófico, queria estudar o Corão, entender o Corão, até admitir que o Corão não era eterno, porque, pelo amor de Deus, era heresia, havia o grupo dos sufis. Esse grupo, dentro do ramo dos sunitas, eu coloco sunitas, xiitas, enfim, é um ramo de caráter mais, como é que a gente pode falar, mais místico. As pessoas mais místicas, elas acham que elas podem ter um contato direto com Deus. Isso é muito comum no cristianismo pentecostal, né? A descida do fogo do Espírito Santo. Lá também tem essa interpretação. E tem a linha mais ortodoxa, mais conservadora, chamada de Rambalita, ligada a um sujeito chamado Ibn Hanbal. De acordo com essa linha mais ortodoxa, mais conservadora, a palavra ortodoxa significa doxa é opinião, basta lembrar de Platão lá, orto é reto, opinião certa, opinião mais correta. Essa ortodoxia, né, chamada ortodoxia rambalita naquela época, né, porque hoje já tem outras divisões dentro desse mesmo grupo, esse grupo dizia: Alá não é para ser conhecido, como pensa a falsafa. Também não é para ser amado, como pensa os sufis. É para ser respeitado. Islã, resignação. O Corão é a base da religião. Mas além do Corão, existem outros livros muito interessantes. Eu destacaria a Suna e os Hadiths. A Suna é a tradição do profeta, os Hadiths são a mensagem do profeta. Mas é muito importante dizer que muita gente interpreta isso aqui como se fosse uma coisa só. É muito comum, quando você vai pesquisar o assunto, eu já li pra caramba sobre esse assunto aqui, você vê lá o pessoal falando, olha, Suna e Hadith são basicamente a mesma coisa. Mas se eu tiver que diferenciá-los, e há quem me diferencie, vou dizer o seguinte: a Suna é a tradição do profeta. Ou seja, o Corão é um livro. Mas e quando o Corão tem inconsistências, contradições? Como eu interpreto? Aí as ações do profeta, a maneira de agir do profeta, a ética do profeta vão me servir de referência de comportamento. Então isso aqui, a Suna, é a tradição do profeta. São as ações do profeta, o modo de agir do profeta, a ética do profeta, que representa um livro de inspiração para os outros homens, já que o profeta era dos homens o mais perfeito, já que ele não é Deus, é um profeta e dos homens é o mais perfeito. Por outro lado, o Hadith é a mensagem do profeta, é a palavra, é a maneira como ele mesmo interpreta o Corão. E em cima dos Hadiths vão surgir outras formas de interpretação. Aliás, tem toda uma linhagem aí para interpretar, saber se o Hadith de fulano de tal, ele tem razão de ser, a interpretação está correta ou não. É complicado. Mas eu tenho o livro sagrado, tem a Sunna, que é a tradição, tem o Hadith, que é a mensagem, ou os dois constituem a tradição do profeta. E tenho também a Sharia, que é a lei muçulmana. A Sharia é a lei islâmica, baseada no Corão. Normalmente, uma decisão com base na Sharia é chamada de fatwa. É uma decisão jurídica com base na Sharia. E sendo jurídica com base na Sharia, é também uma decisão religiosa. Eu me lembro de uma fatwa feita pelos mulás. Os mulás são esses doutores da lei islâmica. Na Nigéria, por exemplo, onde uma mulher foi condenada a apedrejamento. E apedrejamento ali não é você pensar que a mulher vai ser só apedrejada, ela vai ser enterrada até o pescoço, e eles apedrejavam por infidelidade ao marido. Acontece que ela era separada do marido. Só porque ela teve relação com outro cara, o irmão dela foi lá e dedou a mulher. Ou seja, gente, que irmão? Isso que é irmão. E a mulher foi condenada por uma fato a morrer por apedrejamento. A sorte dela é que o mundo inteiro fez um movimento enorme e salvou a mulher do apedrejamento. Como é que ela está hoje? Não sei, gente. A última vez que eu ouvi falar dela, estava viva, tranquila, tudo bem. Mas hoje eu não sei mais como é que está, não. Mas, enfim, essa é a Sharia. Pois bem, isso aqui, por exemplo, é a bandeira da Arábia Saudita, onde estão um dos pilares do Islã, que eu não vou comentar agora, porque isso aqui com certeza você viu, né? A Shahada, a Salat, né? A Suan, o Zakat, o Hajj, que é a migração para a Meca, né? Alguns colocam o Jihad, que é a Guerra Santa, também como um dos pilares do Islã. Na verdade, o Jihad originalmente é uma guerra interior. É uma guerra pela minha conversão, que mais tarde vai ser interpretada como uma guerra contra o infiel. E é muito engraçado, a situação, se não fosse trágica, né? O fato de que a jihad, ela é uma coisa que o próprio Maomé vai usar na luta contra as tribos dominantes na própria cidade da Meca. E uma coisa curiosa ainda é que o muçulmano era originalmente muito tolerante. Um dos fatores que permitiu que a religião muçulmana crescesse, expandisse, e gente, como expandiu, gente, como expandiu.
Gente, como expandiu? Um dos fatores que permitiu a sua expansão foi exatamente a sua tolerância em relação à cultura e religião dos outros povos. Ser muçulmano tinha vantagens, claro, não é? Mas se você não quisesse converter a religião muçulmana, e muitos convertiam pelas vantagens, podia seguir a sua religião. Pagava um tributo a mais lá, mas podia seguir a sua religião. E quando eu falo expansão, gente, é fantástica a expansão. Maomé morreu em 632. 100 anos depois, em 732, os caras tinham tomado conta do norte da África, sem contar a parte do Oriente, lá até a Índia. Do norte da África, tinham ultrapassado o Estreito de Gibraltar. Gibraltar, que aliás o estreito tem o nome de Gib al-Tariq, que é a montanha de Tariq, né? Que é o comandante das tropas muçulmanas que cruzaram o estreito e invadiram a Península Ibérica. E só foram parados em 732 por Carlos Martel, dos francos, que impediu que eles levassem a Europa de rodão. É bem verdade que já era uma horda, né? Chegou lá fraquinho. Mas, enfim, a religião expandiu muito. Muito bem. Através dos pilares, uma religião muito simples, se aproveitando da fragilidade dos dois impérios dominantes da época, o Sassânida, que é o Império Persa, e o Bizantino, eles expandiram muito rapidamente. Com a morte do profeta, entretanto, houve um problema. Ele não definiu exatamente quem seria o seu sucessor. Sucessor, cuja palavra é designada por califa. Califa. Como ele não resolveu isso, o que aconteceu? Houve briga por sucessão. E é essa briga por sucessão que vai levar à divisão entre xiitas e sunitas. Então, por exemplo, primeiro foi o sogro dele, Abu Bakr. E sabe qual é o grande dilema aí? É que o profeta não deixou claro quem deve ser seu sucessor. Então, existem posições também ambíguas que são interpretadas. Por exemplo, há passagens que o profeta deixa claro que todos os homens são iguais, que não há diferença entre um e outro. Todos, de todas as religiões, todos os homens são iguais perante Deus, perante Alá. Há passagens que, evidentemente, os muçulmanos também são todos iguais entre si, não havendo preferência entre eles. Mas há passagens em certos discursos dele em que ele parece dar preferência para a sua família. E isso é interpretado, por exemplo, pelos xiitas como uma forma de legitimar um poder xiita, um poder daqueles que são descendentes do profeta, em detrimento daqueles que não são, colocando a situação da família do profeta como superior ao resto. Está entendendo? Essa é a base. O engraçado é que quando Abu Bakr se tornou califa, foi por uma espécie assim, de escolha de um conselho dos companheiros do profeta. E Ali, que é primo do profeta e genro do profeta, casado com a filha do profeta, que era Fátima, o Ali, ele estava também nesse conselho. E eles não deram para o Ali o poder, talvez até por isso, para não colocar a família do profeta como superior ao resto. O fato é que Ali demorou muito a chegar no poder. Porque depois de Abu Bakr veio Omar, depois veio Uthman. O Uthman é o último antes da chegada de Ali. E quando Ali chega, o poder de Ali não é totalmente incontestado, pelo contrário. Grupos vinculados a Uthman, que foi assassinado, isso é um problema sério, o assassinato do Uthman. Porque, teoricamente, o Uthman teria sido assassinado por parentes do próprio profeta vinculados a Ali. Alguns dizem, inclusive, que o verdadeiro assassino, olha bem o que diz, o verdadeiro assassino era um judeu. Então, isso quer dizer que os parentes do profeta estariam ligados a judeus. Pode ter uma coisa pior para radicais islâmicos do que pensar que ele está vinculado à morte de um califa junto a um judeu. Então, essas histórias vão dividindo cada vez mais esse grupo. Quando Ali assume o poder, durante uns 5 anos ele vai até bem. Inclusive, todos concordam que ele é um dos califas do Rashidun. Que é o Rashidun? Rashidun são os 4 primeiros califas, que são os chamados califas bem guiados. E é muito importante entender por que eles falam tão bem do Rashidun. Porque até o Rashidun não havia Rashid, não havia rachadura dentro da religião islâmica. Não havia xiitas e sunitas ainda. É bem verdade que essa tendência aparece antes disso. Mas a sua configuração de divisão aparece depois da morte de Ali. Durante o governo de Ali já está começando a aparecer isso, evidentemente, mas com a morte de Ali, a situação de separação é grande. O Rashidun, portanto, é a verdadeira Umma, aquele momento de unificação da religião islâmica em torno do profeta e, teoricamente, em torno dos principais califas, os 4 primeiros califas, que são os bem guiados. Pois bem, é a partir de Ali, com a morte de Ali, aliás, durante a própria vida do Ali acontece a primeira guerra civil, a primeira fitna, que é a guerra civil entre os partidários de Ali e os partidários de Muavia, que vai fundar mais tarde a chamada dinastia Omíada. Quando Ali morre, então começa a divisão.
O pessoal do Ali, que esperou tanto tempo para Ali ser profeta, descendente de profeta, não quer entregar esse poder de mão beijada, evidentemente. Principalmente Fátima. Fátima, mulher de Ali, que nesse momento já havia morrido, diga-se passagem, que teve um confronto muito sério com Abu Bakr. Abu Bakr é sogro do profeta, um dos sogros do profeta, né? Porque o profeta teve vários, né? Ele teve várias mulheres, mas enfim. O Abu Bakr não se entendia muito bem com a Fátima, com o casal Fátima e Ali. E é um momento que Fátima vai reclamar duramente contra Abu Bakr o fato dele não ter dado uma herança do profeta para ela, dizendo que o profeta, por ser profeta, não tinha direito à herança. Aí você começa a perceber uma outra diferença importante. Muitos dos xiitas veem com profundo respeito Fátima. Né? E o respeito a Fátima, mal comparando, mas bota mal comparando nisso, é parecido mais ou menos com a visão que tem o católico e o evangélico em relação a Maria. Então, começa por aí, é uma comparação muito mal feita, mas para você entender que um valoriza e o outro não valoriza Fátima, né? Que Fátima é uma representante importante dos xiitas, né? A mulher de Ali. Mas, enfim, com a morte de Ali começa a briga entre Muavia, aparentado com Uthman, e o grupo ligado a Ali, seus filhos Hassan e Hussein. Hassan nem tenta, mas Hussein vai cobrar sua fatia do bolo. Depois eu mostro para você porque que algumas cidades são chamadas cidades sagradas dentro do Islã, ligadas a Hussein. E a morte de Hussein traz uma questão muito interessante. A morte de Hussein, enfrentando um exército poderosíssimo, com apenas cerca de 50 homens, dizem alguns, é uma morte muito trágica. E essa morte trágica, alguns associam, por exemplo, a ideia de que dentro do xiismo eles são mais voltados para essa questão da paixão, para essa questão do sofrimento, como uma das bases da religião. Então são muito mais ligados à ideia do sofrimento, porque ele sofreu, mais ou menos como acontece com os cristãos, mas vamos guardar a devida proporção, isso aqui é só um exemplo, é até horroroso falar isso, porque não tem muita comparação entre os dois elementos, mas para você entender. Então aquela ideia do profundo sofrimento. E uma coisa muito curiosa é que a partir dali também existe uma divisão. Do ramo de Muavia surgem os califas, do ramo de Ali começam a aparecer os imãs, que é o nome que se dá aos, aspas, califas pelo lado xiita. O xiita é o partidário de Ali. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Shiat Ali, os seguidores de Ali. É daí que surgem os xiitas. E os xiitas entendem que o califa, o sucessor do profeta, tem que ser um descendente do profeta. Normalmente, eles usam turbantes negros, que é uma sinalização, não os xiitas como um todo. Aqueles que entendem que são da linhagem do profeta usam turbantes negros, tanto dentro do xiismo quanto do sunismo, mas como o xiismo é mais forte, no xiismo a representação desses turbantes negros é assim massacrante. Então, eles se entendem por descendente do profeta. E aqui você percebe, né, o conflito entre xiitas e sunitas, aqui xiitas, Arábia Saudita, sunitas dentro da região do atual Irã. Então, a divisão ela é mais ou menos por aí. Uma coisa ainda interessante dessa divisão é que há outras diferenças entre eles, né? Além dessa questão da herança, a questão de Fátima, existe também a ideia de um grupo ser mais voltado para essa ideia de sofrimento. Por exemplo, existem determinadas comemorações, homenagens à morte, por exemplo, do Hussein, em que muitos acabam provocando autoflagelação. Isso, na visão do ortodoxo, do grupo mais ortodoxo, mais conservador, isso é um absurdo, não pode ter nunca. É mais ou menos como a relação que tem a visão do santo para o católico e a visão do santo para o evangélico. Então, existem conflitos entre esses dois grupos. E é disso que herda a Arábia Saudita e Irã. A Arábia Saudita, tradicional aliada americana, vem a ser um país cuja origem em 1932, no período de entreguerras, portanto, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a origem da Arábia Saudita está vinculada aos interesses ingleses na região. Se você quiser saber melhor sobre isso, gente, tem um filme que dura umas 4 horas, eu acho, 3 ou 4 horas. É longo o filme, chamado Lawrence das Arábias. Mas ali você entende como é que foi o processo pelo qual algumas tribos e clãs se transformaram num país centralizado chamado Arábia Saudita, cujo nome saudita vem da família que começou a dinastia saudita, a família Al Saud. E essa família Al Saud, ela era apoiada fortemente numa troca de relações, no toma lá da cá, com um grupo chamado Wahhabita. O grupo Wahhabita é um grupo tradicional, é um grupo extremamente radical, é a base do fundamentalismo islâmico.
Cuidado agora com a palavra fundamentalismo. Fundamentalismo é quem? É aquele que era a volta aos fundamentos da religião, a religião originária. E o fundamento da religião vai estar lá com os Rashiduns, com os 4 primeiros califas. Então ele quer a volta à religião original, que é a purificação da religião. Porque na visão deles, historicamente, a religião foi sendo contaminada, principalmente pelo contato com o Ocidente. Por isso que todo fundamentalismo islâmico é anti-ocidental. É anti-ocidental e quer a volta aos fundamentos da religião, a religião original. Agora pergunta, qual é a religião original? Quando você vai voltar a uma religião original, você praticamente cria outra religião. Mas, enfim, é anti-ocidental, é voltada para a religião, para os fundamentos da religião, e por isso tendem a uma interpretação literal do Corão. Se você entendeu bem o que eu falei, a gente poderia, por analogia, e apenas analogia, comparar esse fundamentalismo com a reforma protestante. O que queria Lutero? Né? A volta aos fundamentos da religião cristã, tirar toda a contaminação estabelecida historicamente pelos católicos, entre eles toda aquela questão da indulgência, a tradição da igreja? Pois bem, está por aí. Só cuidado. Eu só não eu já vi aplicar, tá? Eu já vi aplicar. Eu só não vou aplicar de uma forma, aplico uma analogia. Eu só não vou aplicar direto a palavra fundamentalismo ao Lutero, porque a palavra fundamentalismo é uma palavra do século XIX, que não foi aplicada originalmente a muçulmanos, mas a cristãos radicais, protestantes, nos Estados Unidos. A volta à pureza religiosa. Então, primeiro que fundamentalismo não quer dizer islamismo. É bom ter isso em mente. Tem fundamentalista hindu, tem fundamentalista judeu, tem fundamentalista cristão e tem fundamentalista islâmico, que teoricamente eles querem a volta à religião. São os grupos mais radicais do ponto de vista religioso. Por exemplo, o governo de George Bush, com os falcões dentro do governo, que promoveram toda a guerra do Iraque, aquela coisa toda, são grupos que são fortemente influenciados por um fundamentalismo cristão. Bom, mas esses fundamentalistas islâmicos, vinculados aos ambalitas lá na Idade Média, aos wahhabitas do século XVIII, né, que vão pregar o fundamento da religião e a sua purificação, tem muita influência na formação da Arábia Saudita, na formação do Estado saudita, e também, claro, na organização do próprio governo saudita, apoiando a família al-Saud, que por isso mesmo deve muito a esses caras. Por isso que a Arábia Saudita ela é um tradicional aliado americano, mas é um aliado incômodo. Por que é incômodo? Porque desafia todo o discurso americano. Ô, gente, pensa comigo, rapaz. Os americanos invadiram o Iraque em nome da democracia. A Arábia Saudita não é democrática. Invadiram o Afeganistão porque diziam que o Afeganistão tinha tudo a ver com o Bin Laden e que, por causa do Bin Laden do Afeganistão, que atacou os Estados Unidos, então era inimigo americano, porque lá estavam os radicais fundamentalistas islâmicos. Ora, a base desse processo fundamentalista aqui na Arábia Saudita. Então, primeiro, olha que interessante. Grande parte dos terroristas que o Ocidente entende como terroristas, o Oriente vai entender como mártires, né? Grande parte dos terroristas do 11 de setembro, eles são sauditas. O Bin Laden, apesar da origem nemita, a família fez fortuna dentro da Arábia Saudita. E na Arábia Saudita estão os wahhabitas. Veja que incômodo que é essa aliança. Por que o incômodo? Primeiro, é o centro do fundamentalismo islâmico. 2, ainda que o governo seja aliado tradicional americano, está debaixo do guarda-chuva militar americano, mas é o berço do fundamentalismo. 2. Além disso ainda, a Arábia Saudita é uma autocracia, é uma ditadura. Como é que os americanos podem invadir um país em nome da democracia mantendo o governo saudita? E, finalmente, nenhum muçulmano gosta de ter o grande Satã dos Estados Unidos, o rei do Ocidente, com bases militares dentro do Oriente Médio, né? Até na Arábia Saudita, os americanos estão buscando retirar, se lá é a sede da sua religião. Então não dá. Então é um aliado incômodo. E aqui eu fiz uma relação bem sucinta mesmo de quais foram os últimos reis da Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita é uma monarquia, é uma monarquia teocrática, né? Muito bem. O Irã já é um país que é a antiga Pérsia, não é árabe. Essa antiga Pérsia é inimiga americana desde 1979, quando houve a Revolução Fundamentalista Islâmica no Irã, pelo Ayatollah Khomeini. O Khomeini derrubou um tradicional aliado americano, Shah Reza Pahlavi, né, em 79,
e implantou uma revolução fundamentalista islâmica. Essa revolução fundamentalista islâmica, além do apelo religioso ao fundamentalismo, né, ainda tem um apelo social muito forte. Por quê? Porque o Shah Reza Pahlavi, que era um potentado, né, era visto praticamente como um rei, governando a população miserável, vivia de forma opulenta. Então houve um apelo social daquele homem injusto, aquele autocrata injusto que oprimia a pobre população do Irã, além do caráter religioso. Nós somos, o Irã é um país xiita, tem se governado por descendentes do profeta. Olha o turbante do Ayatollah Khomeini. É preto. Logo, aquele turbante indica uma descendência do profeta. Né? E mais ainda, a maior parte da religião muçulmana é sunita, 85%, xiitas que prefazem 15%. Mas dentro do xiismo, dos 15% xiitas, 85% deles são xiitas do duodécimo, aqueles que acreditam na volta do 12º imã, um imã chamado Mohammed Mahdi, que teria se ocultado. Ele teria se ocultado para voltar mais tarde para a vitória dos muçulmanos no mundo e, evidentemente, principalmente em relação aos xiitas. Na verdade mesmo, desde que os grupos xiitas começaram a ser perseguidos, muitos dos imãs, né, se escondiam. E esse um escondeu mais que tudo. Né? Me escreveu uma carta e falei, gente, estou me ocultando, mas eu vou voltar. E o Ayatollah Khomeini, assim, meio que passava, né? Deixava a coisa meio rolar. Se ele falasse, você é o 12º, você é Mohammed Mahdi, né? Ele falava, não falava nada, deixava. Então as pessoas tinham uma adoração pelo Ayatollah Khomeini. E o Khomeini sabia de uma coisa. Uma vez que ele fez uma revolução fundamentalista, pensa comigo, ele virou inimigo de todo mundo. Ele é inimigo do Ocidente, portanto dos Estados Unidos, da Europa. Ele é inimigo da União Soviética, incrível isso, né? Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética são inimigos do Irã, porque a União Soviética tinha medo de que essa revolução que começou no Irã se expandisse pela Ásia Central Soviética, onde todo mundo terminado em ão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tadiquistão, é todo mundo muçulmano. Ele tinha medo que a religião, portanto, que houvesse uma expansão dessa revolução para esse país, apesar desses países serem de maioria sunita e não xiita. Xiita mesmo é Irã, Iraque e o Bahrein. São os 3 países majoritariamente xiitas. O resto é sunita. Muito bem. A antiga Pérsia, inimigo dos Estados Unidos, a revolução, aquela revolução, por ser inimigo americano, apoia grupos radicais islâmicos de base xiita, como é o caso do Hezbollah no Líbano. Nós vamos falar desse grupo. Por quê? Porque o Hezbollah chega no Líbano em 82. Em 82, Israel tinha atacado o sul do Líbano e expulsado do sul do Líbano a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, do Yasser Arafat. Portanto, o Irã, para trazer o mundo islâmico para a sua causa, dizer, gente, eu sou o grande defensor da causa islâmica, tá? E eu estou defendendo, inclusive, os palestinos. Então, ele, quando Israel invade o sul do Líbano na Operação Paz na Galileia, em 1982, expulsando dali o OLP, o Irã ajuda a financiar o Hezbollah, um grupo radical islâmico de tendência xiita, para ocupar o espaço deixado pelo OLP e combater Israel. Hoje, o grupo Hezbollah é tido como um partido político que não aceita essa pecha de terrorismo. Até porque a ideia de terrorismo ou não é uma ideia que o Ocidente coloca, não é uma ideia que eles colocam. É um grupo muito respeitado, como é o grupo Hamas, que está na faixa de Gaza, né, que é um grupo palestino. O grupo Hamas é um grupo sunita, não xiita. Tá? O Hamas está lá na faixa de Gaza, Hamas faixa de Gaza. O Hezbollah no Líbano. Mas esses dois grupos, por exemplo, são grupos que não aceitam, por exemplo, a criação do Estado de Israel. A situação da criação do Estado de Israel piorou ainda mais o conflito entre xiita e sunita. Lembra que foi um judeu que, teoricamente, teria matado o Uthman. Né? Muito bem. Então, ele apoia esses grupos mais radicais. Além disso, ainda, a gente entende que ele apoia até o Bashar al-Assad da Síria. O Irã, ele apoia o Bashar al-Assad na Síria, junto com a Rússia, junto com a China. Então, ele tende a ser um aliado do Bashar al-Assad nesse sentido. E o mais incômodo, vem desenvolvendo o programa nuclear autônomo. É disso que a gente vai falar mais semana que vem, desse programa nuclear, do conflito entre os dois, que é um conflito que se expande. Se expande para onde? Se expande, por exemplo, para a região, como eu comentei com vocês, do Iêmen. A guerra do Iêmen é um exemplo clássico. Dá uma olhada numa coisa aqui. Tá vendo aqui, ó? Área de população majoritariamente xiita. São essas áreas aqui, tá vendo? E dentre os xiitas tem um grupo chamado Houthi, que controla uma área importante. Esses Houthis são apoiados pelo Irã. Olha a Guerra Fria. Apoia xiitas contra o quê?
contra grupos sunitas na região. E ele coloca aí, ó, Al-Qaeda, presença operacional da Al-Qaeda na região, porque a Al-Qaeda é sunita, né? Então apoia os sunitas dentro do Iêmen. E a população do Iêmen, numa situação emergencial, morrendo de fome em função do conflito que tem o país, em função de conflitos entre esses dois que estão sempre se batendo entre si. E esse conflito extrapola. Basta lembrar alguns elementos importantes. Por exemplo, eu vou falar isso semana que vem, a questão da Arábia Saudita contra a rede de TV Al Jazeera e contra o Catar. Al Jazeera está lá no Catar. E o Catar tem uma política meio independente, né? E, teoricamente, não tinha tomado medidas mais fortes contra o Irã, e Al Jazeera criticando o governo saudita, levou a visão de que, então, era um governo também xiita que apoiava o terrorismo. Em cima dessa base, né, ele vai tentar isolar o Catar junto com alguns dos seus aliados, como a gente vai falar na semana que vem. A morte do jornalista do Washington Post, que foi morto, por exemplo, na Embaixada da Arábia Saudita. Então tem muita coisa para a gente comentar na semana que vem. Mas essa é a base que você entendesse. Como esses dois grupos, eles vão se digladiar, esses grupos xiitas e sunitas. E só para terminar, depois de dar uma olhadinha aí, eu tenho um exercício bacana aqui para você. Um deles fala assim, ó, Israel planeja revogar as credenciais de imprensa dos jornalistas da TV Al Jazeera, fechar o escritório da rede em Jerusalém e retirar a TV dos provedores de TV a cabo e satélite, declarou o ministro de Comunicações Ayub Kara, que acusou a TV de apoiar o terrorismo e acrescentou que as empresas de transmissão via cabo concordam com a proposta de retirar os canais em árabe e em inglês da Al Jazeera do ar. Que engraçado que é isso, né? De repente parece a Globo no Brasil, né? De repente eu estou achando que a Globo está certa, porque a esquerda e a direita ataca, o Lula ataca, o PT ataca, o Bolsonaro ataca a Globo, todo mundo atacando a Al Jazeera. Quer dizer, a Arábia Saudita, inimigo de Israel, atacando a Al Jazeera, né? Na mesma linha de Israel. Você vê como esse mundo é louco, né? A Al Jazeera tem mais de 80 escritórios no mundo todo e é transmitida em várias línguas, sendo uma emissora tradicional da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do governo do Bahrein, o outro país xiita que eu falei para vocês, dos xiitas do Irã, ou fundada há 20 anos pelo governo do Catar. Letra elefante. Legal, né? Olha essa aqui, ó. Analise as propostas sobre o islamismo e a cultura ocidental. O islamismo é uma religião que se propagou no Oriente Próximo, porque essa questão do Oriente Próximo é o seguinte: Oriente, você tem o Extremo Oriente, que é o Japão, tem o Oriente Próximo, que na verdade é Jordânia, Israel, Líbano e Síria, né? E tem o Oriente Médio, que é essa região intermediária. Só que hoje tudo isso é chamado de Oriente Médio. O nome variou com o momento histórico, mas é importante observar que dentro da própria Ásia, Oriente Médio nem Oriente é Ocidente. Se isso aqui fosse a Ásia, norte da Ásia, região da Sibéria. Sul da Ásia, região da Índia. Sudeste Asiático, região da Malásia, Indonésia. Sudoeste da Ásia, Oriente Médio. Então, é o Oriente segundo a visão ocidental, né? E já foi uma área mais ampla. Então, não se incomode com isso não quando o cara colocar isso aí. Não tem problema não. O islamismo é uma religião que se propagou no Oriente Próximo e Norte da África logo após a morte de Maomé. Sobretudo entre os povos que viviam como pastores nômades e comerciantes nas regiões desérticas. Sim ou não? Sim, você estudou isso em história. Os mouros islamizados do norte da África ocuparam diversos territórios da Península Ibérica, no início do século VIII ao final do século XV, quando são expulsos da Espanha, de Granada, na Espanha, em 1492, mesmo ano que o Colombo chega na América, né? Muito bem. Permitindo que cristãos e judeus que viviam em Portugal e na Espanha mantivessem suas crenças e cultos, verdade. Apesar de ter uma guerra ali, que era uma guerra intermitente, isso também acontecia. Embora oferecessem vantagens àqueles que se convertessem ao Islã. Curti. A Revolução Islâmica do Irã, em 79, institui o Estado fundamentalista xiita, no qual as leis do país passaram a ser inspiradas em preceitos religiosos. Com isso, aqueles que praticavam o ateísmo, as religiões politeístas, bem como a prostituição, o adultério feminino e o homossexualismo, podiam ser punidos com a pena de morte. Certo? Perfeito isso? Beleza? Então todas são corretas. Joinha? Gente, só um detalhezinho aqui, que eu estava observando. Ai, meu Deus do céu. Às vezes a gente pensa que o Irã é o país mais radical que existe. A Arábia Saudita é mais radical. Na Arábia Saudita, só há pouco tempo as mulheres ganharam direito de dirigir, para você ter noção. É muito mais radical, em função da presença wahhabita, né? E a tendência é achar que o Irã é. Mas nós vamos, na aula que vem, organizar como é o governo do Irã, como o Irã vem se organizando, seus programas principais, seus conflitos com os Estados Unidos e o conflito com o Iraque. Mais uma coisinha que eu queria falar para vocês, deixe-me ver se eu lembro. Se eu lembrei. No Ocidente, o cristianismo teve que, pouco a pouco,
flexibilizar-se com a ascensão do capitalismo da burguesia. Lembre-se, na Idade Média, juro e usura e empréstimo a juro, por exemplo, usura que é empréstimo a juro e lucro, não era bem visto pela Igreja Católica. Ela teve que, pouco a pouco, admitindo isso. Né? Inclusive, o protestantismo foi elemento que admitiu isso sem maiores problemas. Então, aqui a Igreja teve que se adaptar à burguesia. Na religião muçulmana, não. A linha ortodoxa que eu falei para vocês, esse grupo mais fechado, né? Esse grupo, na verdade, está vinculado aos bazares, da palavra bazar, que são exatamente os comerciantes. Por isso, a dificuldade também de mudar a religião. Além daquele caráter de que Deus deve ser obedecido e não deve ser ou amado ou incompreendido, vem evidentemente a ideia de que o Corão ele é eterno, não pode ser evidentemente modificado ou livremente interpretado, só através da Suna e dos Hadiths é que você pode fazer a interpretação em cima das Sunas e dos Hadiths que estão vinculados ao profeta. E para piorar a situação ainda, o fato de que as elites bazares abraçaram essa ortodoxia, impondo a ortodoxia para o resto dos grupos muçulmanos. Enquanto aqui aconteceu exatamente diferente. Tanto é verdade que a burguesia apoiou, por exemplo, a reforma protestante. Interessante, né, rapaz? Muito interessante. Gente, um beijo. Até mais, tá? Espero que tenha sido de proveito de vocês. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Amanhã, hoje, né, para vocês, eu vou estar no atendimento, então, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Abraço grande para vocês. Obrigado, obrigado. Beijo, beijo, beijo. Grande, grande, grande. Tô morrendo de saudade. Quero voltar logo a essa aula presencial. Quero mesmo. Tchau.